Agora vamos ver então a solução para implementar o update dos botões. Portanto, ao última aula estivemos a otimizar o update. Portanto, a implementação estava com um update que percorria todos os botões e ao modelo e perguntava o que é que estava em cada posição do modelo. A alteração que temos aqui na aula foi criar no modelo o último movimento para as últimas peças que foram movidas e foi utilizado aqui para alterar só as duas peças que foram movidas e não todo o tabuleiro. Mas a flutuar no tabuleiro grande só precisa de mexer duas peças, só precisa de utilizar duas peças e não todo o tabuleiro. Ora bem, esta implementação funciona porque é modo texto, é simples e depois eu dei então comecei aqui a implementar isto utilizando imagens. A primeira abordagem foi obter a linha e a coluna do botão inicial, o botão onde vai dar o clique, e obter esse botão. Obter a linha e a coluna do botão onde está a peça branca. E assim tinham-se aqui os dois botões, podia-se remover os dois botões e depois voltar a adicionar os dois botões. O problema de remover e de adicionar os dois botões é que as posições internas mudam. Portanto, se eu tenho um botão na posição 2,2, se eu remover o botão da posição 2,1, o anterior anda para trás. Portanto, aí esta troca é má, depois é difícil de controlar como é que as coisas estão. Então a solução é, a pessoa deixa os botões na grelha e troca só o seu conteúdo interno. Então é isso que eu implementei, que é obter o texto do primeiro botão, obter a imagem do primeiro botão, obter o texto do segundo botão, obter a imagem do segundo botão. E agora é só trocar. No botão 1 coloca-se a informação do botão 2, no botão 2 coloca-se a informação do botão 1. Ok, e assim temos o update, mas agora só mesmo trocando os dois elementos que foram alterados. Aqui assim poderia-se verificar que existe o last move. Se o last move for diferente de nulo, portanto mais uma vez a programação defensiva, ou então se for igual a nulo, retorna. Se o método recebe se for nulo, então não há nada a fazer para evitar depois ter aqui exceções ao obter este elemento, o elemento que está no início e que está no fim do movimento. Apesar que se a pessoa quisesse defender de tudo, ainda tinha que defender que isto existia, que dentro do move existia a posição inicial e existia também a posição final. Portanto, isso tudo teria que ser validado se a pessoa quisesse ter a certeza de que o método nunca falhava. O novo é do JavaFX, não é? Isto é do JavaFX, sim. Agora, em termos de importes, temos estruturas de dados, java.util, e depois tudo JavaFX e os importes dos pacotes do modelo ou das classes que estão no modelo. Portanto, aqui não há nada de swing, é tudo JavaFX. O Java tem só ali o que está no pacote util.
Portanto, temos aqui um método para mostrar uma caixa de diálogo. O método devolve um resultado. Contém qual é o botão que foi selecionado na caixa, ou cancelar ou ok, e agora queremos verificar se o jogador ganhou o jogo ou não e mostrar uma caixa de diálogo. Alguém já fez? Sim, fiz no espaço que o reserva fiz o modo único. Sim. Ora, é assim, pode-se criar aqui um método auxiliar, private void check win. E depois é só chamar isto de método for necessário. Check win. O que é necessário fazer? É necessário ir ao board verificar se o jogador ganhou ou não. If this.board this.model, okay, com essas variáveis que temos, vou fechar aqui os importos. Model. If this.model in winning position, portanto, se isto for verdade, vamos fazer alguma coisa. Se for falso, não há nada a fazer. Se isto for verdade, faz alguma coisa. Se for falso, não há nada a fazer. Portanto, se o jogador ganhou, então vamos copiar este código cá para dentro. Ora, isto vai receber o título e a mensagem. Vou colocar aqui um Enter. No princípio se o utilizador selecionar ou cancelar, não há nada a fazer. Se o utilizador selecionar o OK, quer dizer que quer jogar outra vez, então vamos fazer um mix. Agora temos que ver se temos aqui os métodos, ou se são métodos privados, não são métodos públicos, podemos utilizar. Ora, número mínimo de iterações. Isto vamos colocar false, não tem um parâmetro, portanto isto já não é importante. Ok, portanto se o utilizador quiser jogar outra vez, portanto, se o botão for OK, então vamos chamar o método mix para voltar a misturar as peças todas. Vemos aqui os parâmetros, o número mínimo de iterações que vai misturar. Depois já é este último não dá-nos a utilizar. Se o utilizador não quiser jogar outra vez, então não há nada a fazer. Vamos adicionar esta verificação se o jogador já ganhou ou não. E se o jogador já ganhou, então temos a possibilidade de iniciar um novo jogo. Executar. Ora bem, ele aqui já devia ter perguntado alguma coisa.
Bem, um teste que se pode fazer é chamar este método logo quando o programa inicia. Temos aqui o start, ele vai criar um modelo aqui. Portanto, depois de criar o tabuleiro, ele diz que a pessoa não ganhou, ou alguma coisa está mal. Portanto, uma solução é logo aqui no início verificar se o jogador ganhou ou não. Ora bem, aparentemente o método parece estar bem, exceto aqui este 15. 15 que é. Isto era o número de linhas vezes o número de colunas menos 1. Portanto, inicialmente estava para 4, 4. 4, 4 dava 16, menos 1 dava 15. Portanto, eu vou só trocar aqui o 15 por número de linhas vezes número de colunas menos 1. Ok, mas pronto. O problema não é este. O problema não é este. Mas já que estamos aqui a fazer alterações, podemos já verificar, podemos já alterar que o n tem que ser menor que o número de linhas vezes número de colunas menos 1. Menor ou igual. Menor ou igual, ou se a pessoa tirar o igual, pode retirar o menos 1. Que até é melhor. Portanto, isto tem que ser menor que 16, que é a mesma coisa que dizer que menor ou igual a 15. Ora bem, isto está. Coloquei um ponto de paragem aqui nesta linha, coloquei aqui um ponto de paragem e agora vou executar o programa. Executar o programa com o debugger. Temos aqui o debugger. Portanto, para colocar o ponto de paragem, dou um duplo clique, tira ou coloca o ponto de paragem e agora executar o debugger. Debug as. Temos isto aqui, debugger da interface gráfica. Portanto, ele vai mudar de perspectiva, portanto, ele já abriu aqui a janela, vamos mostrar o programa. E agora vou minimizar esta janela. E ele parou aqui. Parou aqui, temos aqui ícone para executar passo a passo e entrar dentro de todos os métodos. O primeiro, o step into, step over, executa linha a linha, então eu vou executar linha a linha. Mas antes de executar a linha, eu até posso verificar o que se passa com esta variável, pieces. Mas aqui o array de arrays, o que é que tem? Tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Parece-me que está correto, portanto parece estar na posição de ganhar. Portanto o método devia devolver true a ser que a pessoa ganhou. Com essa alteração que a pessoa fez, quando iniciamos o programa, ele disse que está errado, não ganhamos, mas jogamos o 0 e o 8, a seguir volta a dizer que ganha. Ok, tudo bem. Sim, mas logo a primeira vez eu disse logo que a pessoa ganhou, logo na primeira vez. Sim. Portanto, as posições estão no sítio certo. Então vamos verificar, vou executar linha a linha. Isto tudo a pessoa pode fazer add-lots, portanto mostrar, portanto eu vou selecionar isto tudo que eu quero ver qual é o valor, este valor. Então só colocar aqui o cursor, portanto a linha deve ser 0, 0, portanto isto dá aqui este valor 1, mas eu posso adicionar isto a uma janela, aqui à janela do watts. Eu vou adicionar esta janela do watts, vai aparecer aqui acima, portanto vou apagar isto, temos aqui já outras coisas, portanto apagar isto. Está a funcionar, assim que abre o visual que eu vai para essa operação. Ora bem, portanto a linha deve ser 0, portanto aqui também posso adicionar aqui o line, adicionar o call,
Portanto, eu posso ter aqui as variáveis que me interessar na janela watts. O N, até vou colocar aqui o N também, N. Ora bem, o N é 1 que tem que ser igual àquele valor lá de cima. Puxar cá para cima. Portanto, as variáveis que me interessam são estas. Ter estes valores sempre iguais. Estas são as variáveis dos ciclos. Devo avançar. Isto está igual, vai incrementar o N. Agora o valor que está na posição é o 2. Avança. O valor que está na posição é o 3. O valor é o 4. E até agora o que aconteceu? Então, o que aconteceu aqui? Ok, acabaram as linhas todas e ele vai devolver true. True. Então vamos continuar a executar. Ele estava aqui. Portanto, se isto for true, mostra a mensagem e o win. Vamos ver se temos aqui a mensagem e o win play again. Sim, agora parece estar a funcionar. Se eu penso ok, se o botão foi ok, ele vai fazer o mix e vai sair do método e podemos continuar. Ele saiu do método, ele fez o mix, mas falta depois fazer um update do layout outra vez. Ok, então vou voltar a executar tudo desde o início. Portanto, ele diz logo que no início que a pessoa ganhou, portanto era isso que se pretendia. Ora, a única alteração, na verdade, é assim, não houve nenhuma alteração de peso, a única alteração foi mesmo só colocar aqui isto. Portanto, de resto não alterei mais nada. Estava à espera de alterar até mais coisas. Sim. Vou tirar o ponto de paragem, retirar o ponto de paragem, portanto, executar de novo. Ok, ele diz que a pessoa ganhou. Então, eu vou tirar esta verificação aqui no início, tirar a verificação que tinha colocado. Deixa-me dizer assim, eu só alterei isto, não alterei mais nada, não fiz mais nada. Então tirei esta verificação daqui, executar outra vez. E o not win, ok. Voltar a colocá-lo e o win. Play again, mas isto tem só um botão, portanto é preciso aqui colocar aqui outros botões, só tem um botão. É preciso colocar aqui outros botões na janela. Faz ok, ele vai misturar tudo e agora precisamos de um update. Precisamos de fazer um update e o update terá que ser a seguir ao mix. Update layout, agora queremos mudar tudo, fazer um update de tudo. Portanto, agora é bom chamar este update layout que vai fazer a atualização de todos os botões. Sim, mas as imagens vão ficar assim. Este aqui só faz a atualização do texto e não das imagens. Portanto, isto já não fica ainda bem porque este método só atualiza. Portanto, eu vou aqui ganhar isto, ok. Portanto, ele misturou as coisas todas. Portanto, temos aqui as peças todas misturadas, só que os números não batem com o texto, porque aquele update atualiza os botões todos, mas só o texto. Portanto, isto precisava aqui assim ainda de uma atualização do tamanho dos números. Eu coloquei na página o ficheiro zip que tem a documentação toda do JavaFX.
Portanto, se quiserem podem baixar, descompactam, adição de HTML. Depois fica então com toda a documentação. Sim, é só descompactar. É assim, o local tem net, portanto, em princípio deve ter net aqui local. Para fora é que não. Para fora é que a net está, deixem ver. Sim, portanto, assim, eu estou ligado por cabo, mas em princípio deviam de ter net local. Ok, se não tiverem net, deixem ver. Se não tiverem net. Sim. É assim, pelo menos local vai funcionar, porque isto é local, o uso é local aqui, deve funcionar. Para fora é que a net está muito lenta, está com problemas. Portanto, abrem isto, depois de descompactar, portanto, têm toda a documentação da biblioteca ChaveFX. Ora bem, fechei este projeto ChaveFX e vamos agora para o Sokoban. Sokoban, portanto, vimos na aula teórica um pouco aqui do modelo do Sokoban. Portanto, as classes que fazem parte do modelo de Sokoban. Isto tem aqui uma pasta de teste também tem aqui uns testes. Portanto, no método setup, criar aqui o tabuleiro. O tabuleiro matriz, uma matriz onde temos aqui assim depois os diversos tipos de objeto. O F é floor, o X é um final position e o all é o muro. Olha, só que o Sokoban está aqui. Portanto, ele recebe o board. Tem o método que recebe todo o tabuleiro. Método que recebe as caixas e o keeper. E depois temos aqui alguns métodos de teste. Ora bem, a primeira alteração que eu pretendo é... Pretendo um método de teste que verifica que não pode existir duas caixas uma em cima da outra. Portanto, vamos agora estudar esta solução e vamos criar um método de teste que verifica se o modelo permite ou não existir duas caixas uma em cima da outra. Overbox. Portanto, uma caixa sobre outra caixa. Portanto, é isto que queremos verificar se é possível ter uma caixa sobre outra caixa. Ora bem, método de teste. Até aqui podemos copiar isto. Eu vou copiar isto do método anterior. Bem, criar o tabuleiro. Uma classe que guarda a matriz com todas as posições. Criar um Sokoban. Criar duas caixas. As duas caixas têm que estar na mesma posição. Que é isso que é o teste que vamos fazer, se isto é possível. O singleton, portanto, o keeper, o arrumador vai estar nesta posição, portanto isto já não é importante. Adiciona-se ao Sokoban
as duas caixas e o keeper, pode verificar que o board existe no Sokoban e verificar que tanto a box 1 como a box 2 existe no Sokoban. Portanto, se isto passar quer dizer que, estando as duas caixas na mesma posição, ele aceita uma caixa em cima da outra. Portanto, isto, em princípio, vai passar. Portanto, ele passa. Portanto, ele passou. Portanto, se passou, quer dizer que o modelo permite ter uma caixa em cima da outra. Agora, vamos então alterar o modelo para que isto não seja possível. O problema que está aqui a tentar resolver é que este método addMovers, este método recebe um array de caixas e depois recebe o keeper. E este array de caixas pode ter caixas repetidas. Portanto, aqui o que está a ver é que se enviar um array com umas caixas em cima das outras, portanto, o modelo não valida nada. É o que está a acontecer. Portanto, de alguma forma, o modelo tem que retirar as caixas que estão repetidas. Este método é de movers. Portanto, isto estava, vamos lá apagar isto tudo. This.box toma o valor de boxes. This ponto, o nome deve ser igual. Portanto, o que o método fazia era isto. Portanto, recebia um array e atribuía diretamente o array à variável. Só que este array tem que ser filtrado, a questão é esta. Temos que remover deste array os elementos repetidos. Ora bem, para remover elementos repetidos, uma solução é colocar todos estes elementos do array numa estrutura de dados que remove elementos repetidos. Essa estrutura de dados é um conjunto. No conjunto não existem elementos repetidos. Portanto, essa é uma solução. Outra solução era percorrer todas as caixas, uma a uma, e portanto, ir adicionando a uma lista se a caixa ainda não existir numa lista, por exemplo. Portanto, há aqui muitas possibilidades. Ora, se formos aqui à ajuda, criamos um conjunto. Portanto, isto é uma interface. Portanto, existe uma interface com um conjunto e existe aqui um conjunto de classes que implementam esta interface. Podemos utilizar, por exemplo, hash7, tree7 e enum7 em princípio. Isso, o enum7, o que é o enum7? É uma classe que estende hash7 ou então, por exemplo, tree7. Vou utilizar, por exemplo, o tree7. Portanto, eu vou adicionar os elementos todos a este conjunto e os métodos da classe vão verificar se os elementos já existem ou não e não permite adicionar elementos repetidos. Portanto, no conjunto não podem existir elementos repetidos. Tree7, portanto, isto vai ter caixas. Portanto, conjunto, e vou criar aqui um objeto vazio. Temos um objeto vazio para guardar todas as caixas. Agora, a este objeto vamos adicionar as caixas que se recebe
no parâmetro. Portanto, um ciclo for each para cada caixa existente no array caixas, boxes, para cada caixa existente aqui neste array, então vamos adicionar a caixa ao box set, que é o conjunto. Quando o ciclo terminar, todas as caixas foram adicionadas ao conjunto, com a particularidade de que as caixas repetidas são removidas, porque o tree set não permite elementos repetidos. No fim, em vez de se devolver isto, então vamos devolver box set ponto to array, para fazer a conversão para um array, e vamos dizer que isto é um array de caixas. Vamos efetuar o cast para um array de caixas. Então o array devolve um array de objetos e aqui faz a conversão para um array de caixas. Portanto, se executarem isto, vai falhar em todos os testes. E porquê é que falha em todos os testes? Portanto, temos aqui a dizer que a classe box não pode ser convertido para um comparable. O que está a acontecer? Alguém sabe o que está a acontecer? Olha, qual é a linha que falhou? Vamos ver qual é a linha que falhou. Linha que falhou. Está aqui, é que foi esta linha. Foi esta a linha que falhou. O que acontece é que a classe TreeSet, como muitas outras classes, querem que os objetos que são adicionados a esta classe implementem interface comparable. Para que é que possa chamar o método compareTo para verificar se os elementos são maiores, menores ou são iguais. Portanto, é isto que está a falhar e o erro diz mesmo isso. Portanto, não consegue converter uma caixa para um comparable. Uma pessoa não consegue comparar os elementos. É o problema que está a acontecer. Vou mudar a classe box contigo simplesmente comparable. Sim, é isso. Então temos que ir class box, extends mover, espaço, implement comparable de box. Aqui o tipo box. Portanto, implement comparable box. Save. Ele dá um erro a dizer que falta implementar um método. Vamos adicionar um método. E o método é o compareTo. Temos que agora redefinir este método que vai efetuar a comparação de duas caixas.
Portanto, este método tem que devolver o valor menos 1, 0 ou 1. 0 se as duas caixas forem iguais, menos 1 se uma for menor que a outra e maior que 0 se for o inverso. Como é que se comparam as caixas? Portanto, duas caixas são iguais se estiverem na mesma posição. Agora, o se é maior ou menor, então isso é para ordenar as caixas, já não é muito importante. Portanto, duas caixas são iguais se estiverem na mesma posição. Portanto, uma caixa é a própria classe e outra caixa a gente recebe aqui por argumento e vou chamar other box. Portanto, esta é outra caixa. Agora precisamos de obter a linha e a coluna desta caixa e a linha e a coluna da outra caixa para ver se são iguais ou não. Portanto, as caixas têm o position, portanto, this.get position, portanto, obter a posição onde está esta caixa. Portanto, obter a posição onde está esta caixa, podemos obter a posição da outra caixa. E agora vamos então efetuar a comparação entre as posições. Por exemplo, vamos ordenar as caixas pela coordenada x. Portanto, duas caixas são iguais se o x e o y não for igual. Uma caixa é menor que a outra se em termos de x estiver equivalente a x menores. Então vamos verificar isso. Se p.get vamos olhar para a coluna. Se a coluna deste for menor que other.getCall, portanto vamos olhar só para o x. Isto é other.getCall. Se for menor, return menos 1. Else, vamos verificar se é maior. Se for maior, bem, isto até pode ser feito de forma muito mais simples, para não estar aqui, depois fica um bocado esquisito estes cifras todos. Eu vou tentar fazer isto mais simples. A primeira coisa é verificar se são iguais. Se isto é igual a isto e... Portanto, eu vou começar por verificar se são iguais, que assim fica mais simples. E o getLine for igual ao getLine. Portanto, se as coordenadas forem iguais, então retorna 0. Else, e assim isto ficou mais simples. Retorna a comparação destes dois. Return a comparação, este menos este, por exemplo, o primeiro menos assim dá um valor positivo ou negativo.
vou só verificar se eu converto, tem que devolver menos 1 e 1, ou se pode ser um número negativo ou um número positivo. Geralmente é um número negativo e um número positivo, penso que é isso. Vou só verificar. Converto. Portanto, converto, devolvo 0 se neste caso, se os dois números booleanos fossem iguais. Devolvo o número positivo se o primeiro é menor que o segundo, vai do género, e o número negativo. Ok, portanto assim, isto, eu converto, devolvo 0, número negativo ou número positivo. Já mas a gente devolve menos 1 e 1, portanto que funciona com número negativo e número positivo. Mas aqui a gente pode logo fazer a diferença entre o x, e isto ou dá negativo ou dá positivo. Já não é necessário estar aqui a comparar as coordenadas do x. Portanto, se as duas posições forem iguais, devolve 0. Aqui é que é o importante. Que é as duas colunas e as duas linhas forem iguais, devolve 0. Caso contrário, devolve a diferença entre o x. Portanto, ao fazer a diferença entre o x, ele dá positivo ou dá negativo. E temos o converto implementado. Bem, quem não quer este object, sim. Sim, ok, mas a questão é que, portanto, eu tenho duas caixas e quero ordenar as caixas. Assim, aqui na verdade eu quero só fazer a comparação, não são iguais. Mas se eu quisesse ordenar as caixas, eu tenho que ter um critério para ordenar as caixas. Ou olho para o x, ou olho para o y, ou olho para o x e o y e faço sempre a soma dos dois. Então deve se ordenar caixas. Quer dizer, se eu tenho duas dimensões, como é que se ordena? Portanto, queria dizer, eu posso ordenar as caixas em relação ao ponto a 0, 0. Portanto, o que estiver mais perto do 0, 0 é a menor. Portanto, o que estiver mais longe é maior. Agora a pessoa inventa qual é o critério. Mas aqui, por exemplo, o Elson pode voltar a devolver o 0 também. Não, porque. Sim, porque se pode dar 0, pode. Pode devolver o 0 também. Pois é, também pode devolver 0 aqui. Sim, se os dois forem iguais, ele devolve 0. Então isto aqui não resolve, sim. Não resolve porque eles podem ser iguais. Então podemos calcular a distância, por exemplo. A distância. Mas a distância também tem o mesmo problema. Também pode dar 0, quando eles podem estar em posições diferentes. Portanto, desde que esteja no mesmo círculo, também dá 0. A distância também dá a mesma. É assim, tem que ser diferente de 0, que é por causa de... Sim, assim nesse caso... Sim, mas basta fazer aqui um cifre para isto, para controlar isto. Portanto, se uma coluna for menor que a outra, se isto acontecer, retorne menos 1, ponto e vírgula. Se uma coluna for menor que a outra, retorna menos 1. Else, portanto, se as duas colunas forem iguais, agora vou então olhar para as linhas. Se a linha for menor, se a linha de um for menor que o outro, então retorna menos 1. Else retorna 1. O que é que estamos aqui a fazer? Estamos a... Portanto, se for igual, tudo bem, retorna 0.
Portanto, isto, a ideia será portanto, ele devolver certo só se realmente forem iguais. Agora, se forem diferentes, ou é porque a coluna ou porque a linha são diferentes. Então vamos utilizar como primeiro critério a coluna. Se a coluna do primeiro for menor que a do segundo, retorna menos 1. Caso contrário, retorna. Caso contrário, portanto, mas aqui há a questão de que eles podem ser iguais. Portanto, se calhar isto ainda não verifica os casos todos. Se calhar isto ainda não verifica os casos todos. Portanto, porque há a questão de que isto pode ser igual ou isto pode ser igual. Uma coisa ou outra pode ser igual. Agora, portanto, se acontecer isto, faço isto. Eu vou tentar colocar aqui os casos todos. Else, que é o caso de se acontecer isto, devolve isto, mas o else dá os dois casos. Então isto terá que ser assim. Se for maior, devolve 1. Se for maior que devolve 1. Se as colunas forem iguais, vamos então olhar para a linha. Vamos olhar para a linha. E agora aqui assim em relação à linha, as pessoas já podiam fazer o retorno logo a diferença. Aqui assim, então, neste caso já se pode fazer aqui o retorno da diferença. Podia ficar assim, podia ficar aqui o retorno da diferença que agora é igual. Assim temos aqui a noção de que portanto, só devolve 0 se realmente forem iguais. Caso contrário, devolve 1 ou menos 1. E estamos aqui a verificar os casos todos. Portanto, inicialmente olhamos para a coluna. Se as colunas forem iguais, então isto não é executado. E olha para a linha. Se as colunas forem diferentes, ou devolve 1 ou devolve menos 1.